Por que a aranha não fica presa na própria teia? Vamos deixar essa pro final, vai. Mas não vai embora que tem muita coisa boa. Plutão já foi um planeta. O que define um astro ser um planeta? A minha geração ainda não engoliu essa história de Plutão. A gente aprendeu que Plutão era o último planeta pequenininho, bonitinho, gracinha, agora não é mais planeta. Plutão foi descoberto em 1930 e até 2006 ele era o último planeta. Mas um pouquinho antes disso, os astrônomos começaram a perceber que ali na região de Plutão tinham vários outros corpos celestes, vários outros planetinhas, muito parecidos com Plutão. Se a gente considerasse que esses também eram planetas, o negócio ia começar a ficar uma várzea. Então, estabeleceram uma regra rígida sobre o que é exatamente um planeta. Primeiro, esse astro tem que ter gravidade suficiente para ser redondo. Se algum corpo celeste não tiver muita gravidade, for pequenininho, ele acaba não ficando redondo, fica formado uma batata, de um espaguete, sei lá, não fica redondo. Segundo, que esse corpo celeste tem que orbitar uma estrela, tem que orbitar o Sol, no caso do nosso sistema solar. Até aí tudo bem, Plutão se encaixa. Mas a terceira regra é que ele tem que ter a órbita limpa, ou seja, o caminho que ele passa durante o ano em volta do Sol tem que estar limpo, ele já tem que ter atraído tudo que estava ali e limpado o terreno dele. E Plutão não fez isso. Por isso, desde essa época, ele é considerado um planeta anão. Essa história é triste, mas o legal é que a gente ganhou os planetas anões. A gente passou a enxergar planetas que a gente nem dava bola. Por exemplo, Ceres. É um planetinha anão que fica ali no cinturão de asteroides, fica entre Marte e Júpiter. Ele também é redondo e foi descoberto antes de Plutão. Era considerado um planeta, mas aí não foi mais planeta. Ninguém aprendeu que esse negócio é planeta na escola e agora a gente dá mais atenção para Ceres. Então, além de Ceres e Plutão, a gente tem mais outros 3 planetas anões oficiais, que são Haumea, Makemake e Eris. Esses últimos 3 estão muito longe e a gente ainda não conseguiu tirar nenhuma foto bem de pertinho deles como a gente tem de Ceres e de Plutão. Então ainda tem muita coisa pra gente explorar no Sistema Solar. E é isso que é legal. Plutão foi rebaixado, mas em compensação a gente descobriu que o Sistema Solar é mais legal do que parece. Pergunta que eu peguei do canal de cortes, hein? Como é que uma cápsula ela fica vagando anos e anos no espaço sem acabar o combustível dela? Em compensação, um carro aqui na Terra anda 1000 km, já acaba o combustível. Ou então um telemóvel, a carga dele só dura um dia. Pela palavra telemóvel, você sabe que a pessoa que fez a pergunta não mora no Brasil, porque aqui a gente chama de celular. Mas vamos lá. Essas cápsulas que viajam pelo espaço, elas não têm um foguete que fica ligado o tempo inteiro. Geralmente, ele só é ligado no momento em que ela sai da Terra. Logo ali na frente, já desliga. A diferença para os veículos aqui na Terra é que lá no espaço não tem nenhuma resistência do ar. Então, se você empurrar alguma coisa, aquela coisa vai ficar com esse embalo que você deu para sempre. Claro que tem uma série de cálculos para você considerar a gravidade dos planetas. De repente você pode pegar carona na gravidade de um planeta e dar uma estilingada, ganhar velocidade e tudo mais, mas enfim, não tem foguetão que fica ligado o tempo inteiro. É o embalo inicial, de repente alguma correção de caminho ali, mas na maioria das vezes foguete desligado o tempo todo. Renato Furtado Júnior, membro do canal, hein? Sempre tem uma perguntinha para os membros aqui. Como que as sementes sabem a hora certa de germinar? A semente coloca um alarme assim, ó, me acordar na primavera. Alarme definido para primavera. Falando sério, a semente tem uma espécie de um mini cérebro, de um Arduino ali, que vê as condições lá fora e toma a decisão de germinar ou não. Na real, são algumas células bem simples e especializadas nisso que analisam a luz, a temperatura e principalmente a umidade. Então, se essas 3 coisas estiverem numa boa condição para a semente germinar, ela dá a partida ali, começa a produzir uma proteína que vai estimular a germinação. Mais uma pergunta de membro aqui. Berê, eu me pergunto há algum tempo como a gente consegue olhar o que está atrás de um ventilador quando ele está girando. Vamos testar na prática? Antes de entender como uma coisa funciona, a gente tem que saber se funciona. Então, tiramos a proteção aqui do ventilador. Em hipótese nenhuma, faço isso em casa, porque eu já tô morrendo de medo de ficar perto desse negócio mesmo desligado. E agora vamos ligar o bichinho para ver se realmente é possível enxergar através das hélices quando ele tá ligado. Eu não sei vocês aí, mas eu tô vendo perfeitamente através dele. Dá pra ver bem, né? Isso aqui acontece por causa de um fenômeno que existe no nosso olho que chama persistência da visão. Quando você enxerga uma imagem, ela fica na sua cabeça por algum tempo. É coisa bem pequenininha, tipo 60 milissegundos. Só que esse ventilador está girando muito rápido, então você enxerga o fundo e logo em seguida você já enxerga a hélice tampando aquele fundo. Daí você enxerga o fundo de novo, depois a hélice. Fundo, hélice, fundo, hélice, fundo, hélice, fundo, hélice. No fim, as duas imagens se misturam. E se você reparar bem, é exatamente isso que está acontecendo. Você consegue ver a hélice também, só
Só que ela fica meio manchada, né? Porque você tá enxergando ela girando muito rápido. Então você vê a imagem do fundo, mas ao mesmo tempo ela tá meio esbranquiçada. Uma experiência que você pode fazer em casa sem ter que desmontar um ventilador e passar perigo, e agora que eu vi que eu percebi que eu esqueci de colocar o óculos perto dele, é você passar os dedos na frente da cara, assim, você consegue ver o movimento dos dedos e ao mesmo tempo o que está do outro lado. Porque o volume de chuva é medido em milímetros, não seria melhor usar uma unidade de volume? Não, milímetros é bem legal, olha só. No começo do ano aqui no Brasil chove pra caramba, então vai ser muito comum a gente ver na TV, pô, choveu 60 milímetros em 2 horas em São Paulo. Isso é muito simples, significa que num lugar plano foi acumulada uma camada de água de 60 milímetros, ou seja, de 6 centímetros ali em cima. Ou você pode pensar de um jeito diferente, que existia uma capa de 6 milímetros de água que desceu toda e caiu ali no chão. Ou se você tivesse um copo que estava lá no seu quintal, de borda reta, que nem esse aqui, sabe quanto ele ia acumular de água? 6 milímetros. Ou então pensando numa piscina que estava ali vazia, com bordas retas também, sabe quanto aquela piscina ia acumular de água nesse dia? 6 milímetros. Então essa medida em milímetros, ela é muito simples. Você pode aplicar para um quintal, para um copo, para uma piscina, para qualquer coisa que tenha borda reta e o fundo na horizontal. Mas eu sei que uma coisa pode estar passando pela sua cabeça. Iberê, isso não faz sentido, porque esse copo é pequenininho, a piscina é gigantesca. A piscina, ela vai encher muito mais que o copo. Vamos fazer um exercício mental nesse desenho aqui. Aqui está a piscina, aqui está o copo. A boca do copo, que é onde a chuva vai entrar, é muito menor do que a piscina. Mas a piscina também tem muito mais coisa para preencher, então é mais difícil de você encher a piscina. Então no final do dia, desse dia que choveu 60 milímetros, se você olhar o fundo da piscina, supondo que ela estava vazia, tá? Você vai ter ali, ó, um pouquinho de água, 60 milímetros de altura de água. E no copo, você também vai ter 60 milímetros de altura. Porque se você for pensar bem, a gente poderia dividir essa piscina em um monte de copinhos pequenininhos e em cada um deles ia chover um pouquinho e no final do dia ia ter 6 milímetros de água ali. Resumindo, sim, tem muito mais água na piscina, mas a altura da água, o quanto sobrou de água ali no fundo, é da mesma altura do que sobrou no copo. Então, para medir a quantidade de milímetros de chuva, é muito simples. Você pode pegar um copo que nem esse e simplesmente colocar uma régua por fora e ver quantos milímetros subiu no copo depois da chuva. Você só não pode usar um copo na forma de funil, né? Um copo que é maior em cima, menor embaixo, porque daí essa medida vai dar errado. Outra coisa importante é que numa cidade grande, que nem São Paulo, você vai ter lugares que chove mais, lugares que chove menos. Então, essa medição é uma média. Você quer saber mesmo quanto choveu na sua casa? Faz um pluviômetro caseiro, inclusive a gente já ensinou a fazer aqui no Manual do Mundo. Marcela Costa, Iberê, minhas filhas te amam e amam estudar. Que bom, fico bem feliz. Os vídeos do Manual do Mundo têm muitas vezes esclarecido dúvidas que eu, muitas vezes, já não consigo mais esclarecer para elas. Sendo bem sincero com você, Marcela, a maioria dessas perguntas nem eu mesmo sei a resposta. Tenho que pesquisar bastante antes de falar. Inclusive, a referência de tudo que a gente pesquisou tá aqui na descrição do vídeo, tá? Gostaria muito de saber se você grava os vídeos de cabeça ou se tem algum equipamento te passando as suas falas. Deixa eu mostrar um negócio muito legal para vocês. Isso aqui é um instrumento que se usa profissionalmente para poder ler um texto enquanto você fala com a câmera, tá? É um jeito de você ler o texto e a pessoa que está do outro lado não sabe que você está lendo o texto. Mais ou menos, né? Se você assistir um horário político na televisão, você vai ver que tem muito político lá que não sabe falar com a câmera e você percebe que a pessoa está lendo um texto. Mas quem é profissional consegue esconder muito bem. A lógica disso aqui é bem simples. É um vidro a 45 graus, atrás dele fica a câmera e na frente dele fica algum aparelho que passa o texto. Nesse caso aqui é um telefone celular mesmo que a gente consegue controlar a distância com um mouse ou um teclado Bluetooth e o texto vai passando. Então você que tá aí, você que estaria aí no meu lugar, teria que ler esse texto enquanto ele tá passando. E aí que entra a parte difícil. Você tem que ler o texto como se você estivesse falando naturalmente. É difícil primeiro porque o texto tem que estar muito bem escrito. Ele não pode ter palavras esquisitas que pareçam que é um texto e não uma fala. Também é difícil porque você tem que ler e falar ao mesmo tempo e não deixar que as pessoas percebam. E por que esse texto não aparece na lente, né? Quem tá assistindo não consegue ver. Porque a câmera fica escondida aqui nessa sombra. Eu vou gravar aqui para vocês verem. Tô colocando a câmera aqui dentro. Vocês podem ver que o vidro tá bem sujo, mas vocês não estão conseguindo ver as letras que estão passando, porque o reflexo tá só na frente do vidro, não atrás. E essa tela preta aqui, essa proteção, serve justamente pra gente não ver os reflexos no vidro. Se não tivesse esse pano aqui, ó, a imagem que esse celular registraria é de um monte de lâmpada que tá atrás de mim e tudo mais. Agora, eu uso isso aqui no Manual do Mundo para gravar os vídeos? Não. Tanto que o negócio tá tudo sujo de pó, porque faz muito tempo que a gente não usa. Eu usei bastante numa época em que a gente tava gravando uma sériezinha que chamava Pílula de Curiosidade. Eram vídeos bem curtinhos que explicavam alguma curiosidade. E aí a gente gravava tipo
30 num dia. Não dava tempo de eu decorar o texto e ao mesmo tempo a minha fala precisava estar bem encaixadinha para não estourar o tempo, porque naquela época os shorts, o Reels do Instagram só podia ter 1 minuto de vídeo. Então vou colocar aqui um videozinho daquela época, é bem curtinho, menos de 1 minuto, para você ver se você consegue perceber se eu tô lendo ou não. Eu tô lendo, mas será que dá para perceber que eu tô lendo? Fóssil não é osso de dinossauro. Sabe aqueles esqueletos de dinossauros escavados por aí? Aquilo não é osso. Depois que o dino morria, o corpo dele podia parar no fundo de um mar ou de um lago e ser enterrado ali. E com o tempo, as partes macias, como os órgãos e a pele, eram decompostas. Inclusive dentro dos ossos, as partes orgânicas, como a medula e o colágeno, também iam sendo decompostas. Sobrava só a parte mineral, toda cheia de poros, como se fosse uma esponja. E depois disso, a água ia entrando nesses buraquinhos e depositando outros minerais ali. Durante milhões de anos, isso acabava virando uma rocha, do mesmo formato que o osso original. E é por isso que os fósseis são rochas e não ossos. Já ia terminar essa pergunta, mas o Jansen me deu um puxão de orelha aqui, que tem o outro teleprompter que eu uso sim, que é bem diferente, é bem mais simples. Quando precisa gravar story, eu não tenho muita paciência com um story que é decorado, mas às vezes tem que decorar, precisa divulgar alguma coisa e tal. E aí eu erro o texto muitas e muitas vezes. É diferente de gravar esse vídeo do Iberê Responde, por exemplo, que eu regravo poucos trechinhos. E aí tem um segredo. Olha que legal, vou usar a câmera frontal do telefone, e aí quando eu aperto o iniciar, o texto começa a passar. E aí eu vou lendo o texto e falando com a câmera, você não consegue perceber que eu não tô olhando exatamente para a câmera, que eu tô olhando para o texto. Mesmo porque a maioria das pessoas, elas olham para elas mesmas quando estão se gravando e não para a câmera. Então o olho tá um pouquinho deslocado, passa despercebido. Lógico que não é tão rápido assim. Nesses programas você consegue controlar a velocidade, tamanho da fonte e tudo mais. Mas esse aqui sim eu uso bastante para gravar story. Mas vamos para a pergunta principal, provavelmente o motivo pelo qual você clicou nesse vídeo. Por que a aranha não fica presa na própria teia? E tem 3 motivos. O primeiro é que na pontinha da pata da aranha, ela tem uma espécie de um tufo de pelo que faz com que ela não encoste muito na teia, é como se ela andasse na pontinha dos pés. O segundo motivo é que elas sabem se movimentar bem em cima da teia, evitando grudar. Então os movimentos dela, inclusive os fios que elas pisam, tem alguns que não são tão grudentos, elas vão escolhendo ali para não grudar. Tipo dirigir um carro na lama, tem gente que sabe dirigir sem atolar o carro. E o terceiro motivo é que as patas delas soltam uma substância anti-grude, uma substância que faz grudar muito menos. Teve um experimento em que os cientistas lavaram as patas da aranha e em outro eles rasparam esses pelinhos para ver se ela grudava mais, e sim, ela gruda mais tanto lavando quanto raspando os pelinhos. E talvez você tenha ficado com dó aí, poxa vida, raspa os pelos da pata da aranha, machuca a aranha e tal, mas isso é para uma pesquisa para desenvolver materiais antiaderentes, materiais que grudem menos. Já imaginou ter uma panela de pata de aranha para fritar um ovo?